Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem e desfrutando de muita paz e de muita saúde. Quem vos saúda é o teu amigo, é o teu irmão em Cristo, pastor Wellington Oliveira. E eu quero dar graças a Deus. Eu quero bendizer o nome do Senhor aqui nessa noite, porque mais uma vez Ele nos concede esta oportunidade de tudo isso que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, é para o Senhor, é invocando a sua presença no nosso meio, para que Ele possa operar, para que Ele possa trazer aquilo que o mundo não nos pode oferecer, nenhuma boa notícia, nenhum grande valor, nenhuma grande recompensa é capaz de suprir aquilo que só Deus pode preencher. Eu gostaria que você, nesse momento, aonde você está, na tua casa, no trabalho, desde que você possa estar acompanhando este culto, você fizesse desse ambiente o santuário do Senhor. Você pode fazer isso através de muito respeito, de temor diante de Deus. O temor, ele vem numa ação e que nós determinamos no nosso coração o que eu não posso, o que eu não devo fazer, que vai entristecer o Senhor. E diante dessa responsabilidade, dessa educação que você traz ao seu coração, você vai santificando o ambiente, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se render,
na forma em que você vai adorar a Deus. O ambiente, ele vai sentindo que ele pode se achegar. O Senhor, ele vai percebendo que ele pode se manifestar, porque aquele ambiente está para receber um santo, um Deus santo, um Deus glorioso. E é assim que nós cremos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, depois fazer uma oração. Nós vamos louvar, entoar uma canção ao Senhor. Em seguida, um breve aviso, um outro louvor e uma palavra de Deus pura e sem mistura para os nossos corações. O texto que eu quero, o salmo que eu quero ler aqui nessa noite é o de capítulo 46, livro dos Salmos, capítulo 46. E eu fiz um breve comentário sobre esse texto hoje. Agora eu só vou ler. Diz assim o verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra gloriosa, que texto extraordinário. O domínio, a plenitude, o poder, o controle de Deus sobre todas as coisas. Eu ia dizer isso na abertura da palavra oficial, daqui a pouco. Mas eu queria te dizer algo que Deus falou no meu coração em um tempo de joelho essa semana. Durante todo o período de Gênesis a Apocalipse, todos os séculos que a Bíblia foi narrada, em algum momento, quando você lê, seja qual for as páginas das Escrituras, você viu Deus ausente? Quando eu digo ausente, não vamos pensar em Juízes, quando ele deixava o povo à mercê das suas vontades. Ele permitia, ele estava por dentro disso, ele liberava isso. Em algum momento de Gênesis, até nós olharmos Apocalipse, que fala da consumação do século, você encontra Deus ausente da história? Nunca. Deus não está ausente dessa história que nós estamos vivenciando hoje. Deus não está afastado. Nada do que está acontecendo, ele vai vir e dar uma olhada no que está acontecendo, porque ele não havia percebido isso. De Gênesis a Apocalipse, todas as páginas dessas escrituras, o Senhor sempre esteve em todos os momentos, em todos os reinos, em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas. Quando o vento se moveu, quando as árvores, os animais receberam ordem, em tudo Deus estava, Ele estava operando, Ele estava ali, e Ele continua. Deus não perdeu o controle de nada, Ele está à frente diante de tudo. Eu quero orar, chamar, convidar o Senhor para estar conosco, e que você nesse momento possa orar comigo aí na sua casa, dobrar o teu coração na presença do Senhor. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo,
Nós entramos mais uma vez na sua presença nesse dia, para louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome, o nome do nosso Senhor. Que prazer, que alegria ter amanhecido mais um dia na tua presença. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Temos o Senhor para recorrer, para buscar. Senhor, ter o Senhor na companhia das nossas vidas. O Senhor está conosco, independente dos lugares, das dificuldades, das adversidades que o justo possa vivenciar. O Senhor está presente, está operando, tudo está sob o seu comando, Pai. Queremos convidá-lo, Senhor, a receber este culto, a falar conosco através da palavra, receber a nossa adoração. Enquanto este culto acontece, Pai, eu sei que o Senhor é poderoso e eficaz para fazer muito além daquilo que estamos te pedindo e imaginando. Por isso, meu Pai, estenda as tuas mãos gloriosas sobre cada lar representado, cada um que está assistindo, Senhor, este culto, está participando, meu Deus, e aonde ele vier a alcançar, estende a tua mão poderosa. As suas mãos, quando elas são estendidas, quando o Senhor determina algo, Pai, ninguém pode impedir. Quando o Senhor declara algo, Pai, Senhor, não há nada que resista ao comando da sua voz. Libere uma palavra de bênção, libere, Senhor, uma vitória, libere saúde, libere, Senhor, o conforto, o consolo para todos aqueles que te buscam e que confiam na tua presença aqui nessa noite. Ó Deus, por favor, Pai, ocupe o lugar do Senhor neste culto. Senhor, esvazia o meu eu. Senhor, toma toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. É pelo Senhor, é para o Senhor. É o Senhor que comprou essa igreja com teu sangue. Opera em nós, ó Deus, segundo a eficácia do teu poder, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos juntos novamente para adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do nosso Deus. O altar está preparado nessa noite e a oferta diante do nosso Deus é o seu melhor em adoração. E nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor, a qual nós pedimos a Ele nessa noite, que nós queremos ser como um vaso na mão do oleiro. Somente Ele pode trabalhar e cuidar de maneira individual de cada um de nós, e que nós possamos ser dependentes do nosso oleiro, do nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Eu quero ser do oleiro.
necessidade de sermos dependentes da sua presença. O quão é maravilhoso sermos dependentes do nosso Deus. Aleluia. Meus amados, eu já vou fazendo este culto ao Senhor de olho aqui no relógio para que a gente possa ter o cuidado do horário. Os avisos, eles são muito simples. Quero dar ênfase ao próximo louvor e à palavra especialmente, é claro. Eu quero só relembrar os nossos irmãos do grupo da sede, da Vila Antártica, as demais situações, o entorno, os fechamentos de igreja. A gente tem trabalhado por fora, então aqui o culto é só para lembrar os irmãos que toda terça e quinta, os nossos irmãos da sede, toda terça e quinta, das 9h30 ao meio-dia, estou lá fazendo um plantão, um atendimento pastoral, de orientação, de oração, enfim, e os demais assuntos eu falo com os irmãos no grupo, até porque este canal ele não está sendo transmitido de uma forma privada só aos irmãos da nossa Igreja Brasil para Cristo, da sede da Vila Antártica. Então alguns avisos eles são muito de interesse pessoal dos nossos irmãos, e não cabe nesse momento a gente de repente esboçar algum comentário. Já os irmãos da Vila Antártica, o plantão acontece toda quarta e sábado. Se no sábado que vem nós estivermos aqui na cidade de Botucatu vivendo um lockdown, eu faço um ajuste nesse atendimento para sexta-feira. Se não, ele acontece na quarta e no sábado, das 9h30 ao meio-dia. Além, é claro, tenho deixado à disposição, às vezes, o número do meu celular. Os irmãos que têm, pode entrar em contato, a gente estará atendendo através das redes sociais, enfim, como o Senhor ele tem nos direcionado. Queridos, antes, é claro, aí de passarmos para o próximo louvor, a enfatizar para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, a importância de nós continuarmos com os nossos joelhos dobrados aos pés do Senhor, continuarmos em oração, em busca da misericórdia de Deus. É muito importante, diante desses dias que nós não estamos podendo nos reunir, a importância da leitura da palavra de Deus. É a única forma de você se desconectar daqui da terra e entender o Senhor, ouvir uma informação de Deus diante desse tempo que nós estamos vivendo. A única forma de você tampar os ouvidos das vozes dos homens para ouvir a voz de Deus é através da leitura da palavra. Você vai ouvir o Senhor, independente da circunstância, do que está acontecendo. O Senhor vai falar com você. E a oração é imprescindível. Você precisa se comunicar ao Senhor. Você precisa expressar para Deus todas as tuas necessidades. Contar para o Senhor aquilo que você almeja. Perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer sobre a sua vida. E você colocando isso tudo em prática, você vai sair em nome de Jesus, vitorioso e vitoriosa. Mais do que uma mão sobre a sua cabeça. Mais do que qualquer palavra liberada de vitória sobre a sua vida. A tua comunhão com Deus foi ela que preservou vidas de homens e mulheres de Deus em todas as escrituras sagradas. Apóstolos, profetas e reis foram guardados. Não teve nenhum antídoto, não teve nenhum mistério que não fosse uma vida de comunhão com Deus. Amém, Jesus? Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor que diz alto preço. Que nós possamos entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos continuar unidos, perseverantes na chamada a qual o Senhor ele tem sobre as nossas vidas. E que nós possamos entender o propósito de Deus, de estar trabalhando sobre essa nação, sobre este mundo. E que nós possamos continuar
igreja, no nome de Jesus, sendo abençoadores e abençoados na sua presença. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Desde o início desse culto, o Espírito Santo, ele já está falando aos nossos corações. E que nós possamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que são palavras de vida eterna sobre as nossas vidas, que traz cura, libertação, transformação. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. E é dessa forma que nós vamos pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor mais uma vez trabalhe sobre as nossas vidas, que nós possamos nos derramar inteiros, sermos inteiros diante da presença do Senhor, assim como Ele é sobre as nossas vidas. Jesus, Ele se entregou por inteiro naquela cruz pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação, e que nós possamos também nos dedicar inteiramente a vivermos os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, assim como dizemos através do louvor, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos. Também através desse segundo louvor, Pai, que o Senhor nos ajude como a Tua igreja, sermos perseverantes, Senhor, sermos unidos na Tua presença, que possamos cumprir, Senhor, os Teus propósitos sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite, Pai. Nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor, tempos de muitas
Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a minha Bíblia, ela se encontra aberta em Neemias, no capítulo de número 2, e o versículo de número 3 a seguir. Eu vou dar continuidade à mensagem que foi trazida no último domingo. Eu pedi muito ao Senhor nesse momento, para que Ele pudesse direcionar todas as coisas. Isso aqui não é um ambiente meu. Isso aqui não é uma divulgação de uma igreja, de uma placa denominacional. Isso aqui é um momento que eu estou dizendo que é do Senhor, que eu estou trazendo uma palavra de Deus. E se eu não consultar a Ele, se não for Ele, eu vou cometer um grande erro. Eu vou tomar o seu tempo e não vai haver fruto sobre isso. Então eu espero que o Senhor me ajude a executar exatamente o que Ele trouxe ao meu coração. Temos um tempo hábil para terminar em menos de 1 hora o culto, mas com uma palavra de Deus aos nossos corações. Neemias 2, verso de número 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, tendo sido consumidos a sua porta a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Depois que o rei disse para ele: o que você quer? Ele orou ao Deus dos céus. E aí eu disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a cidade de Judá, dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a sua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei me enviar, apontando-me um determinado tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, tens-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a mão de Deus sobre mim. Que palavra gloriosa! A primeira coisa, eu quero passar 3 coisas para nós aqui. E eu acredito que da parte do Senhor. A primeira é muito, diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, às vezes eu estou pregando, falando para nós, pessoas, a igreja do Senhor, nós. Às vezes é disso que o Senhor está falando. Em alguns momentos, Deus está falando sobre nós, a igreja mesmo, estrutura de igreja. Em alguns momentos, Deus fala isso comigo, pessoalmente. E de repente isso possa servir como pastor de uma igreja. Diante desse tempo difícil em que nós estamos, por exemplo, no nosso país, aguardando, sendo discutido o auxílio emergencial. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, que nós estamos aguardando uma providência do governo para que a economia ela não decline. Nós, pastores, muitas das vezes se preocupamos com o financeiro das nossas igrejas, a manutenção dela. Às vezes, a nossa preocupação é como um pai, um chefe de família. O que será? E aí os nossos olhos param nos telejornais. Os nossos olhos param sobre o governo que está sobre nós, para ver qual é a reação desses homens.
como se nós dependêssemos das suas mãos. E esse texto, ele diz que no recomeço, depois de um tempo de humilhação, porque Neemias fez tudo debaixo da oração e do jejum, não foi de mão cruzada, não foi deitado, não foi deixando a vida à mercê. Ele sente no seu coração a culpa desse momento, ele se coloca à disposição de Deus como um pecador e diz: pecamos como uma nação contra ti e precisamos da sua misericórdia, mas isso com lágrimas, jejum e oração. Domingo passado Deus falou conosco sobre o jejum e oração, e eu não sei como é que tem sido a sua semana e a minha semana, no que se diz respeito à busca, aos joelhos no chão, ao clamor, às lágrimas, às súplicas. Como que nós estamos recebendo uma informação que Deus nos entrega? Como estamos reagindo a ela? Será que ela surte efeito em nós? Será que ela consegue movimentar o nosso ser em prol de uma convocação que Deus tem feito? E a reconstrução começa primeiro. A providência não depende do homem, depende de Deus. Ele pode usar o rei, ele pode usar Asaf, o chefe do jardim, ele pode, através de uma carta, abrir portas em outras nações, aliás, nas nações ou nos povos vizinhos, para que Neemias não fosse impedido de chegar e cumprir o objetivo que Deus entregou. Mas perceba, querido, que desde o momento em que ele ora, até a hora que o rei diz para ele: o que você quer que eu faça? Ele consulta o Senhor, ele consulta a Deus. Esses dias o Senhor me deu uma oportunidade de estar junto ao prefeito da cidade da onde eu estou, em Botucatu. E eu, olhando para Neemias, eu percebi uma coisa: antes de estar na presença de um rei, antes de estar na presença de um governo, antes de estar junto a um presidente da república, eu oro a Deus e pergunto ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça ali? Como o Senhor quer que eu haja? Como o Senhor quer que eu trabalhe nessa área? O que o Senhor quer que eu diga? Porque a nossa dependência não está diante das autoridades, mas diante do Senhor, que por suas mãos governam isso. E escute bem o que eu vou te dizer. Talvez nós estamos vivendo um tempo, e muitos de nós temos observado isso, especialmente no nosso país. A OMS, ela disse esses dias em uma nota que o nosso país, o Brasil, está dividido, e que nós precisávamos nos unir em relação ao governo e ir por um único caminho, e por uma única direção. Nós olhamos, de vez em quando se junta um número de pessoas, um número de governadores. Infelizmente, às vezes, a liderança nacional pensa de um jeito, governadores de outro, prefeituras de outro, e isso acontece em relação, às vezes, a igrejas. Uma caminha de uma forma, outra imagina que Deus está caminhando de outra. E eu vou dizer uma coisa para a amada igreja do Senhor: no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens, por ambição, começaram a construir uma torre, e eles desejaram fazer deles agora uma nação própria, pela ambição, e ali governar a terra, Deus nunca permitiu que essa glória ficasse nas mãos dos homens. E Deus confundiu as línguas mesmo, porque não vai ter um vitorioso nessa nação, não vai ser um grande cientista, não vai ser uma única vacina. Nós vamos ter que glorificar o nome do Senhor. Não vai ter um governo que vai ser parabenizado. Não vai haver um salvador da pátria. O salvador da pátria, há 2000 anos atrás, ele cedeu a sua vida naquela cruz maldita pelas nossas vidas. E ele nunca será substituído por governo, por liderança. Nunca um pastor vai salvar uma igreja. Nunca um líder de uma nação vai salvar uma igreja. Nunca
quando Deus está tratando dela, quando Deus está exercendo e restabelecendo o seu trono, Ele vai confundir as línguas quantas vezes for preciso, para que a glória seja única e exclusivamente de Deus. Única. Provérbios capítulo de número 21, verso de número 1, diz que como ribeiros de água, assim está o rei nas mãos do Senhor, e para onde Ele quiser, Ele coloca. Como Ele fez com Faraó, faça assim agora. Aí Ele travava o coração de Faraó, abre o decreto, fecha decreto. Lembra de Dário, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra de Daniel na cova dos leões, quando havia um decreto, uma ordem, e Deus queria mudar essa ordem. Ora Ele, faça tal decreto, abra tal decreto, a igreja vai funcionar, as coisas vão acontecer quando o governo absoluto de Deus decidir. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que decide. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a resplandecente estrela do amanhã, raiz de Davi, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o Senhor. Segundo, a Bíblia diz que no verso de número 13 do capítulo 2, e de noite eu saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do montu, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, e o viveiro do rei, não havia lugar onde eu pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Preste bem atenção, Neemias, escute isso, tudo que ele fazia, ele consultava ao Senhor, a Deus antes. O versículo de número 12, assim, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração. Não foi ideia do homem, foi o que eu acho, foi Deus falando com a sua igreja, Deus falando conosco, Deus orientando para retomar, para reconstruir aquilo que... Por que foi perdido? Por que Deus não estava mais lá? Por que Deus não estava mais naqueles cultos? Porque Jerusalém já não era o lugar em que Deus fazia questão de habitar, porque Ele já não era o Deus centro político e espiritual daquela nação. Então Neemias sabia, como Esdras, que para se recomeçar algo, não dá para fazer como estava nas mãos do homem, porque na mão do homem pereceu, na mão do homem deixou de ser como era antes, na mão do homem estancou-se os milagres, os prodígios, as maravilhas, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, nas mãos dos homens isso se perdeu, como o Senhor quer. E aí sabe o que ele fez? Uma sondagem. Talvez esses momentos de tristeza que eu e você estamos vivendo, de luta, esses momentos de dores, é porque Deus está querendo que a gente faça uma sondagem na nossa vida. Dá uma andada, monta em cima como Neemias, de uma cavalgadura, e vai andando como é que está seu casamento. Eu como pastor, como eu tenho ensinado o casamento dentro da igreja, o que é certo, o que é errado, como se casa, o que é divórcio. Dá uma olhada como é que está a criação dos seus filhos, monta em cima do cavalo, como que está a tua adoração, vê como é que está essas portas, vê como é que está esses muros. Veja, amada igreja, não é hora de nós nos trancarmos e nos desesperarmos e ficarmos ocupando o nosso tempo imaginando que as nossas vidas serão mudadas pela mão do governo. É para cada um montar em cima de uma cavalgadura e ver como é que está a sua vida, como
Como é que está a sua família? Como é que está seu ministério? Como é que você está servindo a Deus? Como é que eu estou servindo a Deus? Dá uma olhada nos grupos, nos departamentos, na igreja, no funcionamento dela. Dá uma reparada nos cultos, nas oportunidades, nos convites de quem prega. Dá uma olhada em tudo isso. E se Deus te mostrar alguma coisa que precisa ser restaurado, e Deus ele vai plantar no seu coração o desejo do coração dele, vai orar. Ele sai de madrugada, à noite. No livro de Esther, no capítulo 6, no versículo de número 1, eu tenho uma mensagem que diz assim: nunca despreze uma noite de insônia. O rei Assuero disse assim numa noite de insônia: me traga as crônicas e leia para mim. Talvez Deus quer falar com você às 3 da manhã. Não é para ficar revirando na cama, não é para ir para o celular, não é para buscar um entretenimento na televisão, é para ajoelhar, porque Deus quer falar conosco. Às vezes Ele vai te mostrar alguns muros, e eu termino essa mensagem. No capítulo de número 3, no versículo de número 1, diz assim, ó: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, o pastor, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a porta do gado, o qual a consagraram. Sabe qual foi a primeira porta de Jerusalém? Tem uma campanha, eu preguei um título dessa campanha esses dias em uma das nossas igrejas. E eu vou lançar, eu já disse para os irmãos isso, nós vamos começar essa campanha, onde eu pastoreava, fizemos ela, foi uma obra gloriosa. O Senhor tem algo para falar conosco. Sabe qual é a primeira porta que ela precisa ser restaurada na igreja de Neemias? Na vida de Neemias? A porta das ovelhas. Sabe quem repara ela? Primeiro, os sacerdotes. Sabe o que eles fazem? Eles santificam essa porta. Deixa eu te falar pouquinhas coisas sobre isso, e nós vamos orar. Preste bem atenção, escute isso. Primeiro, eu vou ler João 10. Guarda isso no teu coração. João capítulo de número 10, versículo de número 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem. Primeiro, ele se coloca como o pastor que entra por essa porta. No livro de João, no capítulo de número 1 do apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, verso de número 36, João Batista olha e diz assim: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe qual o primeiro significado da restauração dessa porta, feito pelos sacerdotes? É o verdadeiro sacrifício. A porta das ovelhas era onde entravam as ovelhas e os cordeiros em Jerusalém para o sacrifício, para a expiação. E essa porta precisou ser restaurada novamente, o sacrifício vivo precisou ser restaurado. A igreja não vive pelos artifícios, eu não vivo pelo poder da minha força, eu vivo por aquele Cordeiro que morreu por mim na cruz do Calvário. Ele precisa entrar de novo nessa porta do meu coração e na porta das nossas igrejas. O Cordeiro, o sacrifício vivo. Igreja, escute o que eu vou te dizer.
O grande milagre para a nossa vida, essa primeira porta, não está nos artifícios das coisas e na força da nossa mão, está no Cordeiro que entra pelo sacrifício. Jesus Cristo precisa novamente restaurar essa porta em nossas vidas. E escute isso, ele diz: o porteiro abre para o verdadeiro pastor. Quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque consegue ouvir a sua voz. A igreja não consegue ouvir a voz do pastor Wellington, mas a igreja consegue ouvir a voz de Jesus através da vida do pastor Wellington, se ele continuar sendo o Cristo das nossas vidas. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. O estranho elas não seguem, elas fogem do estranho. Do estranho elas não servem, elas fogem do estranho. A igreja não consegue ouvir a voz do pastor Wellington se ele não estiver instruído pelo Espírito Santo. Sacerdotes, nós somos a voz de Cristo, porque não conhece a voz do estranho. Ovelha que foi salva por Jesus Cristo. Todas as ovelhas que existem em nossas igrejas, eu como ovelha, eu não consigo ouvir a voz de estranhos. Eu só consigo ouvir uma voz de comando, e de ela é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, a dizer: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Escute o que eu vou te dizer. Uma outra coisa. Você sabia que eu queria ter colocado aqui na tela? A porta das ovelhas, se você buscar imagens antigas dela, ela era a menor porta. Não era a maior das portas. Era a menor porta. A menor. A mais pequena. Mateus capítulo de número 20, verso de número 26. Escute bem o que Deus vai dizer aqui. Jesus, ele chega nos seus discípulos depois dos filhos de Zebedeu com a sua mãe dialogarem com Jesus, perguntando para ele se um podia sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele diz assim: escute bem, lá no mundo, lá fora, quem é rei governa, quem é dono de uma empresa é senhor dos seus empregados, quem é senhor é chefe do seu escravo. Lá é assim. No meu reino não. A minha igreja não. A vida do cristão não. A vida do cristão é diferente. Aquele que é maior é servo do menor. E ele diz assim: assim como eu, que não vim para ser servido, mas eu vim para dar. O Cordeiro, o dono da igreja, o dono das nossas vidas, eu vim para dar a minha vida pelas vossas. Preste bem atenção, meu amor. Sabe como é que a gente quer reconstruir a igreja às vezes? Com palavras que nos diz: isso tudo vai passar, a igreja do Senhor será triunfante e gloriosa. Deus vai trazer um grande mover, vai haver uma grande, nós seremos grandes, isso vai passar, receba a vitória. Parece aquelas palavras de final de ano. Quantas palavras eu e você não recebemos no final de ano, dizendo para nós que será um ano de muita bênção, de muita vitória, e a gente chora horrores, a gente geme horrores, a gente tem momentos que parece que a nossa vida vai perecer. Mas sabe por que nós não aprendemos a lidar com isso? E sabe por que essa porta menor é a primeira que precisa ser restaurada? A porta baixinha, a porta menor, a porta da humilhação. Porque a igreja gloriosa é a igreja que salva almas. Claro, essa é a igreja gloriosa. A igreja do avivamento é aquela em que as pessoas entram dentro delas arrependidas.
Essa porta precisava ser restaurada, porque essa porta, na verdade, o coração daqueles homens estavam atrás de uma igreja triunfante, rica, poderosa, cheia de dádivas, cheia de presente, cheia de vitória, cheia de multiplicação. Deus começa a restabelecer a sua igreja pela humildade, pelo sacrifício, e Ele olha para os sacerdotes e diz: sacerdotes, é com vocês, o tempo da humilhação, é o tempo do Cordeiro. Olha que coisa interessante. A segunda porta, a porta da humilhação. Aliás, a porta da ovelha, a menor, a da humilhação, da simplicidade, da humildade. A igreja, nós, voltando a ser humilde. O que Deus falou conosco ano passado, todinho em tempo de pandemia? Porque às vezes nós como cristãos, já não estávamos mais desejosos pelas coisas simples e espirituais. Nós estávamos sempre mais e mais, e mais, e mais, para mim, para a minha igreja. Ela nunca foi nossa, ela é do Senhor. Nós cristãos, a simplicidade das coisas, o que é de valor, e o que realmente vale para nós, o resgate da simplicidade, da porta menor. E em terceiro, para nós orarmos, com 1 hora, com 50 minutos de culto, a Bíblia diz que eles consagraram essa porta. Sabe o que significa, de uma forma assim, bem simplória, consagrar um lugar? Significa santificar aquele lugar. Significa renunciar os pecados. Quando eu consagro um lugar, eu faço daquele ambiente um ambiente santo. Talvez Deus está falando isso, dos meus lábios e dos seus lábios. Talvez Deus está falando isso, tinha paralisado. Talvez Deus está falando conosco, eu vou repetir para nós orarmos. Eu não sei quanto tempo que ficou parado. A porta que foi santificada, o terceiro ponto foi santificar a porta. E a palavra que eu deixo para o meu e o teu coração, santificar as nossas vidas, santificar a nossa família, santificar as nossas igrejas, santificar o nosso coração. Consagrar algo é santificar aquele ambiente. Vamos supor que esse teclado, ele era usado para tocar alguma música profana. Então, quando eu digo, esse teclado será consagrado ao Senhor, significa que agora ele vai ser usado só para as coisas santas. Eu vou santificá-lo. A igreja, santificar. Consagrar a minha vida é santificar em áreas dela, todas as áreas dela, meus olhos, meu falar, meu ouvir, o meu agir, santificá-los, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu entrego nas tuas mãos mais uma vez este culto, diante de tudo aquilo que o Senhor nos falou desde o início, o reino e a glória do Senhor, a importância da porta das ovelhas e tudo que o Senhor nos disse nela. E agora, santificai, consagrai as vossas vidas, consagrai a minha igreja, consagrai, ó minha igreja. Nos ajude, Pai, a vivermos essa palavra. Nos ajude, Pai. O Senhor não me tirou de um dia para dizer será dessa forma ou daquela forma. O Senhor está assim com a gente. Pai, que nós venhamos sair prontos, diferentes,
onde a verdadeira glória nas nossas vidas seja uma igreja santificada, humilde e dependente de Deus. Quando eu digo igreja, estou falando de nós, em todo o contexto que ela exerce. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todo sempre. E nós dizemos amém. Aí eu sempre gosto de perguntar: como será a tua semana, igreja? De bênção. Pastor, e a sua? A minha de muita bênção. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor.